Senhoras e senhores, para continuarmos nossos trabalhos da tarde, para a conferência do professor Márcio Camarossano, eu convido para tomar assento à mesa o Dr. Joel de Menezes Nibor, presidente do IDASC, para coordenar os trabalhos. Convido também o conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do TCE. E convido também o professor Márcio Camarossano, nosso conferencista da tarde. Esse aqui não vale opção para morrer aqui. Se o cantor tivesse aqui, ele ia dizer. Não, professor. Está ótimo. Convidamos depois na encerramento, né? Ela é que vai falar. Nós estamos com um prazo hábil. Sexta-feira à tarde. Boa tarde a todos. Então, chegamos à última conferência, a conferência de encerramento deste nosso exitoso 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. E eu e o conselheiro Salomão estamos muito felizes com a participação de todos, com o interesse de todos pelo Congresso. E o coronel, ele havia brincado comigo, enfim, o Tribunal de Contas ele organiza muitos eventos, e o coronel disse para mim o seguinte: ó, Joel, você aprenda uma coisa, não se inicia evento na segunda, nem se acaba na sexta, sobretudo à tarde, né? Porque as pessoas vão embora, mas não é bem assim, né? Estamos aqui ainda com uma belíssima presença, então, muito obrigado pela atenção e pelo interesse de todos. Até porque não poderia ser diferente, haja vista que a nossa conferência de encerramento é com o nosso grande professor, querido, estimado professor Márcio Camarossano, né? Que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do direito administrativo brasileiro, um representante forte em conteúdo e história da Escola de Direito Administrativo da PUC, de São Paulo, do qual, em alguma maneira, eu me insiro, porque fiz o doutorado lá e tive a honra de ser aluno do professor Márcio lá. Enfim, certas pessoas não há sentido em falar de currículo ou ler currículo. Tem certas pessoas que falar sobre currículo é algo completamente dispensável, até porque todos conhecem. O professor é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e professor do curso de graduação, mestrado e doutorado da PUC de São Paulo. Advogado, parecerista, autor de trabalhos importantíssimos na área do direito administrativo, autor do principal trabalho que nós temos no Brasil sobre o princípio da moralidade administrativa, sobre probidade administrativa. Então, é uma grande referência para todos os que militam na área, e é com grande prazer que agora eu vou ouvir o professor Márcio Camarossano, para quem eu passo a palavra, já com os meus agradecimentos por ter atendido o nosso convite e ter, mais uma vez, nos prestigiado aqui no nosso Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do tribunal, a quem rendo as minhas homenagens e agradeço também a oportunidade de estar aqui presente nesta tarde.
Meu prezado amigo, me permita chamá-lo assim, Joel de Menezes, ilustre professor, amigo de a longa data, por quem tenho o maior respeito e admiração, e a quem também agradeço pela honra do convite que me foi formulado para trazer a apreciação de todos os senhores, sempre crítica, a algumas observações a respeito do tema que me foi reservado, qual seja o tema da discricionariedade. E essa é uma responsabilidade singular. Ao mesmo tempo que me honram com a possibilidade de uma fala ao ensejo do encerramento deste exitoso congresso, a responsabilidade reside, sobretudo, em tomar conhecimento, evidentemente, pela programação dos nomes exponenciais dos grandes professores, muitos amigos que passaram por aqui trazendo o brilho da sua cultura e da sua inteligência. E, sobretudo, se me permitem, pelo fato da conferência de abertura ter sido exatamente do grande homenageado deste congresso, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, meu professor, Celso Antônio Bandeira de Mello. Fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo, mas os meus estudos pós-graduados na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a ela levado pelas mãos e pela generosidade exatamente do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Se me permitem, inquestionavelmente, um dos maiores, se não o maior nome dentre os administrativistas deste país, e eu diria mesmo, o maior administrativista que a história deste país até hoje produziu. E olha que temos nomes de primeiríssima grandeza, não é? Estrelas de primeira grandeza do ponto de vista cultural, intelectual e moral, a ornar o firmamento de forma perene. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello foi reconhecido e, em rigor, proclamado presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, instituto este que tenho a honra de estar a presidir e agora já no último ano do meu mandato. E, portanto, há sempre uma associação, uma vinculação muito grande no plano intelectual e em termos de amizade com o grande homenageado deste congresso. Todos nós somos eternos devedores das lições deste brasileiro exemplar e deste jurista como poucos. E, portanto, faço absoluta questão de também render solenemente as minhas homenagens uma vez mais a este grande professor e parabenizar também por esta razão o Instituto de Direito Administrativo desta terra maravilhosa, pelo fato de ter, em boa hora, prestado mais esta homenagem e das mais significativas ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, cujas lições, de resto, todos nós, eu em particular, estamos sempre a reproduzir, ainda que sempre por ele mesmo estimulados ao exercício do raciocínio crítico, porque se alguém que sempre estimulou a crítica, o debate, a independência intelectual, este é
Celso Antônio Bandeira de Mello. E, portanto, é possível que aqui ou acolá eu me atreva a fazer uma ou outra observação que não consista a reprodução praticamente ipsis literis da lição ou das lições também nesta matéria do grande mestre. Este tema da discricionariedade é um tema velho, é um tema vetusto. É um tema a respeito do qual já muito se produziu, a contar mesmo, não é, pelas obras e monografias de juristas, dentre outros, de próprio Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silvia Zanella de Pietro e tantos outros de altíssimo nível que a essa matéria têm dedicado especial atenção. E eu me permito fazer uma observação, desculpe, especialmente para estudantes de direito administrativo. Costumo dizer, e é evidente com uma certa dose de exagero, não é, que nós, estudiosos do direito administrativo, professores de direito administrativo, como estudiosos do direito em geral, temos uma facilidade muito grande para complicar aquilo que é simples. Costumo dizer, e tenho provocado algumas reações não muito amistosas, que muitos de nós, tomados, digamos, pela vaidade, às vezes complicamos e apresentamos algo como sendo de grande complexidade, quando a complexidade, em rigor, não é tamanha assim. É porque parece que, quanto mais sofisticamos o raciocínio, quanto mais chamamos atenção para um tema que se apresenta como dotado, no nosso modo de entender, de grande complexidade, nós estamos, em rigor, sob certa forma, enaltecendo a nós mesmos. Como quem diz, é um tema de grande complexidade e, portanto, só profissionais altamente preparados, como nós, é que podemos dele tratar. Nós somos especialistas também, embora não apenas, em complicar o que não é tão complicado assim. Mas se há um tema que merece redobrada atenção, e eu diria mesmo, se há tema difícil, complicado, em termos de direito administrativo, este tema é exatamente o da discricionariedade. E é um tema que tem ensejado, de alguns anos para cá, talvez de umas 2 décadas para cá, uma verdadeira reviravolta e muita discussão. Há determinado período da história em que se enfatizou e se levou às últimas consequências o enaltecimento do exercício de competências discricionárias, especialmente durante um período relativamente recente de autoritarismo. A administração pública, sobretudo o executivo, decide discricionariamente e é um campo muito restrito para o exercício do controle, inclusive ou sobretudo pelo judiciário, com relação a determinados atos da administração. Posteriormente, com a queda do regime autoritário, com a inauguração de um novo Estado, sobretudo com a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88, houve uma oscilação do pêndulo e, portanto, apareceram exigências de releitura, de reestudo do direito administrativo
colocando a tônica na concepção do Estado de direito democrático, de tal sorte que, democraticamente, a administração pública deveria ser exercitada e submetendo-se ela também, ou especialmente, a controles mais draconianos, em razão mesmo da existência de sistemas de controle, tanto interno quanto externo da administração. E chegamos, mais recentemente, a um ponto em que não faltam vozes que têm reduzido a discricionariedade de forma drástica, não faltando nem mesmo quem esteja a propugnar pelo abandono, pura e simplesmente, da expressão mérito do ato administrativo, como se fosse um conceito superado, fora de época e de lugar, e que só pode ensejar destemperos por parte do administrador público. Para usar algumas velhas expressões, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É evidente que quando se fala em atividades do Estado e da administração pública, nós não podemos ignorar que a administração pública, num Estado de direito democrático, está fundamentalmente submetida ao princípio da legalidade. Para alguns, melhor dizendo, princípio da juridicidade. Há até expressões no seguinte sentido: obediência à lei e ao direito, o que, sob certo aspecto, não deixa de soar pleonástico. De qualquer forma, ninguém ignora a existência do princípio da legalidade, a conformar os atos do Estado, os atos governamentais, especialmente no que concerne ao exercício da função administrativa, que reclama aplicar a lei, no caso concreto, sem força de coisa julgada, objetivando sempre a realização da melhor forma possível do interesse público. E todos nós estamos cansados de ouvir velhas lições e sábias, como aquela, nas palavras de Eli Lopes Meireles, de que o princípio da legalidade, esculpido num dos incisos do artigo 5º da Constituição, tem o seguinte sentido: enquanto para os administrados é possível fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, porque vigora a ideia de autonomia da vontade, de liberdade, na administração pública só é possível fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Porque se está na administração pública, no exercício aí de função administrativa, de cumprimento de dever jurídico, a ideia de função, a ideia de administrar o que não é próprio dela ou dele Estado, de administrar bens, de gerenciar bens e interesses da coletividade. E, portanto, quem gerencia bens e interesses de terceiros, sobretudo da coletividade, está absolutamente submetido à ordem jurídica em vigor. Submissão absoluta à ordem jurídica em vigor, nos termos em que é estabelecido, evidentemente, pela própria ordem jurídica, que, ora, vincula o administrador de maneira integral, de maneira plena, e, ora, lhe assinala, de forma explícita ou implícita, uma certa margem de liberdade para encontrar, em face das circunstâncias do caso concreto,
o que entenda ser o melhor para a realização do interesse público. Portanto, falar em submissão da administração à legalidade implica, nos termos da ordem jurídica em vigor, reconhecer a existência do que se denomina vinculação, de um lado, e discricionariedade, de outro. É preciso também resgatarmos um pouco a noção de Estado de Direito democrático, no sentido de que um dos pilares do Estado de Direito democrático brasileiro, um dos pilares é exatamente a tripartição de funções. Muitas vezes, ou até na letra da Constituição, tripartição e independência entre os poderes e Estado. Considerando em rigor que o poder de Estado é uno e o que nós temos são distribuições de funções a órgãos dotados de independência, isto implica reconhecer que há uma grande função da mais alta relevância que consiste, a partir exatamente da Constituição da República, como manifestação do poder constituinte originário por definição, a produção de normas, no mais das vezes gerais e abstratas, de nível imediatamente infraconstitucional. De outro lado, nós temos a atividade do Estado de dar aplicação às normas gerais e abstratas de nível imediatamente infraconstitucional, produzidas pelo Legislativo, que é quem dá a palavra final, criando obrigações e proibições ex novo, inovando originariamente a ordem jurídica. E quem é que tem a competência para aplicar, no caso concreto, as normas produzidas pelo Estado no exercício da função legislativa? De um lado, o denominado Poder Judiciário. É o Estado aplicando a lei, no caso concreto, com força de coisa julgada, porque equidistante das partes eventualmente em conflito. Me perdoem essas observações absolutamente acacianas, mas indispensáveis à introdução do que vou dizer um pouco além. De outro lado, nós temos outro aparelho do Estado, aparato do Estado, também com competência para aplicar as normas gerais e abstratas nos casos concretos. Só que, por sua própria iniciativa, independentemente da provocação de terceiros, e não como um terceiro absolutamente desinteressado, e sem força de coisa julgada, que é exatamente o Estado, aplicando a lei no caso concreto, no exercício da denominada função administrativa, que mais ou menos, nas lições clássicas de Celso Antônio Bandeira de Mello, é aquela função pública do Estado realizada debaixo da lei, na qualidade de parte, sujeito de uma relação jurídica, para cumprir as finalidades assinaladas no ordenamento. No exercício desta função, o Estado ou quem lhe faça às vezes, aplica a lei, no caso concreto, sem força de coisa julgada, expedindo atos que se submetem a controle de legalidade e de mérito pela própria administração e a controle de legalidade pelo judiciário, desde que provocado por quem tenha legítimo interesse para agir. Praticamente, fechemos as aspas. Pois bem, quando nós estudamos administrativo, e volto uma vez a exortá-los para que façamos de conta que nenhum de nós conhece muita coisa a respeito da matéria, como exigência de ordem metodológica, as lições clássicas de direito administrativo
Aprendemos em que sentido? De que o Estado, no exercício da função administrativa, é desta que nos ocupamos agora, pode exercer competências vinculadas e competências discricionárias. É clássico na teoria do ato administrativo. E nós estamos cansados de saber no que consiste o exercício de competência vinculada, o que é vinculação. Nós temos vinculação quando há, basicamente, uma predeterminação normativa, objetiva, praticamente absoluta, aliada à objetiva qualificação e subsunção de situações de fato às normas postas. De tal sorte que, em face do que estabelecem as normas jurídicas, regras e princípios, e em face, muitas vezes também, das circunstâncias do caso concreto, se há de entender que, diante de uma dada situação, não há outro comportamento possível do administrador público, senão a única solução pelo ordenamento jurídico albergada. Não há margem de liberdade, não há que se falar em opção, não há que se falar em contribuição do administrador com o seu juízo pessoal de conveniência e oportunidade para decidir-se em expedir ou não um ato com este ou aquele conteúdo nesta ou naquela circunstância. Há algo mais elementar do que isto? Parece que não. E há os exemplos clássicos. Não é? Mas como nós vivemos numa época em que o óbvio precisa ser demonstrado, já dizia Oscar Billow e vale para hoje, vou dar um exemplo que ainda me parece clássico. Embora alguns colegas estejam ou já tenham até a questionar a absoluta vinculação na situação que nós estamos em seguida a reproduzir. Aposentadoria de quem, sendo servidor, completa 70 anos de idade. Sempre foi o exemplo clássico, meu caro Paulo Mota. Sempre foi o exemplo clássico de exercício de competência vinculada. Dado o fato de alguém ser servidor, digamos, titular de um cargo público de provimento em caráter efetivo, e completa 70 anos de idade, o que é que tem que fazer o administrador? Não pode ter outro comportamento, senão expedir o ato de aposentadoria compulsória. Ato absolutamente vinculado no que diz respeito aos seus elementos, pressupostos, requisitos, seja o rótulo que se use para a dissecação dos atos administrativos. Já há quem diga, bom, não é tão vinculado assim, porque, afinal de contas, quando é que alguém há de ser considerado como com 70 anos de idade para fins de aposentadoria? Eu ainda acho que é quando é convidado, numa determinada data, em razão do que consta da certidão de casamento, para apagar 70 velhinhas no bolo. Não é velhinhas, é velhinhas. Há quem diga que isto não é absolutamente certo, que alguém poderia considerar que ao longo do ano que se segue, do período de 12 meses que se segue ao ato de apagar as velhinhas, ainda não completou o tempo ou a idade para se aposentar. É aí que eu digo que alguns de nós somos especialistas, se me permite uma expressão técnica, jurídica, de altíssima qualidade, vê pelo em ovo, ou chifre de boi em cabeça de cavalo. Mas tudo bem, fiquemos com um exemplo clássico. Ato expedido no exercício de competência absolutamente vinculada, aposentadoria do servidor que completa 70 anos de idade. Poderíamos dar outros exemplos.
licença para construir. Se alguém requer a licença e preenche todos os requisitos estabelecidos em lei, a autoridade competente não tem outra coisa a fazer a não ser deferir o pedido. Se não preenche, tem que indeferir o pedido. Digamos, é o beabá no primeiro ano de graduação do direito administrativo. E se costumava dizer, e eu suponho que ainda tenha sentido dizer, que, de outro lado, há uma série de atos que o administrador, no exercício da função administrativa, pode e, eventualmente, até deva expedir, mas em que não há uma objetividade absoluta, uma pré-determinação normativa dotada de objetividade absoluta. Às vezes, se detecta, em face do ordenamento jurídico, uma certa indeterminação normativa. Campo que comporta preenchimento, determinação pelo juízo pessoal do agente público com competência para a tomada de decisão, para a expedição do ato, objetivando sempre a realização do interesse público. Em razão mesmo da multiplicidade e da variedade, quase ao infinito, das situações com que o administrador possa se deparar. Então, vem alguns exemplos clássicos de atos expedidos no exercício de competência discricionária. Um exemplo que me parece ainda clássico, em que a competência discricionária é a nomeação de alguém como titular de cargo de provimento em comissão. Preenchidos os requisitos eventualmente estabelecidos pela lei, como, por exemplo, o requisito de escolaridade, fica a critério do prefeito do município, do secretário de Estado, do presidente da República, expedir o ato de nomeação de alguém como secretário jurídico, como secretário da Educação, como secretário de Administração. Aí, a competência discricionária chega a ponto de, ao interpretar a súmula que ele mesmo, Supremo, editou a respeito do nepotismo, né, ter assegurado que para cargos de auxiliares diretos de chefes de executivo não há que se observar qualquer impedimento em razão de companheirismo ou parentesco. Cabe ao prefeito, ao governador, ao presidente, decidir-se pela nomeação de A, B, C ou D como secretário municipal, como secretário de Estado ou como ministro de Estado. Atendidas as exigências legais que estiverem estabelecidas, a escolha, a opção é da autoridade que tenha competência para exercê-lo. E a discricionariedade aí é tão acentuada que, pelo menos até os dias que correm, não ouvi quem quer que seja dizer que o ato de nomeação de alguém como titular de cargo de provimento em comissão tenha sequer que ser motivado. É uma das raríssimas hipóteses de expedição de ato administrativo no exercício de função administrativa que independe de motivação. Assim como a exoneração do titular do cargo de provimento em comissão. Todos sabemos que se um prefeito exonera um secretário e alguém pergunta por que exonerou, digamos um órgão de controle, ele pode simplesmente responder: exonerei porque não se fez mais merecedor de minha confiança, achei melhor trocar e, portanto, como eu sou autoridade competente, troquei, exonerei. Não, mas por quê? Detalhe os motivos. O prefeito dirá: desculpa, é competência minha, eu exonero a hora que eu bem entender e nomeio
para o mesmo cargo quem eu bem quiser. Em rigor, por absoluta exceção, porque a previsão constitucional é expressa, o administrador até pode dizer filo porque quis, né? Para usar de uma expressão que virou marca característica de um ex-presidente da República. Aliás, quando se falava, à época, eu me lembro ainda um pouco disto, que ele costumava dizer filo porque quilo, ele corrigia e falava, não, português eu conheço, é filo porque quis. Ele sempre negou que tivesse dito filo porque quilo. Pois bem, mas entre essa lata discricionariedade e a absoluta vinculação a um mundo, não é? Que intermedia tudo isto. Se nós temos o problema da tripartição de funções, se nós temos estampada na ordem jurídica, já a nível constitucional e a nível infraconstitucional, como hipóteses ou casos de dispensa de licitação, a possibilidade do exercício de opção pelo administrador público, é evidente que há de se considerar em contrapartida a existência de alguns limites quanto à atuação dos órgãos de controle da administração, mesmo externos, com relação ao controle de todo e qualquer ato da administração. Não que exista ato que não possa ser submetido a controle, mas que o controle com relação a determinados atos expedidos no exercício de competência discricionária não é um controle tão amplo quanto aquele que se reconhece no que diz respeito aos atos expedidos no exercício de competência vinculada. E eu costumo dizer também o seguinte, se todo e qualquer ato, todo e qualquer passo, toda e qualquer decisão de uma autoridade no exercício da função administrativa pudesse ser reduzido a uma objetividade absoluta para fins de decisão e contraste com a ordem jurídica, se tudo comportasse apenas vinculação em matéria governamental e administrativa, para que eleição? Para que programas partidários? Para que campanha política, em que cada candidato submete à apreciação do eleitorado, do povo em geral, este ou aquele programa de governo, o estabelecimento destas ou daquelas prioridades, de tal sorte que, afinal, o programa de governo de um ou de outro partido, de um ou de outro candidato, é o que estará, afinal, ungido pelo voto popular. Se tudo, em termos de administração pública, pudesse ser reduzido a uma objetividade absoluta para fins de decisão, bastaria colocar ou alimentar computadores de última geração, estabelecendo um programa adequado para que quem quer que seja apertasse um botão, apertasse uma tecla, apertasse algo ou tocasse em algo na tela para que saísse a única decisão possível, a decisão excelente, aquela que, de qualquer forma, seria a única que o administrador poderia tomar. Não precisa de eleição. Poderia haver a substituição, aí então, do próprio administrador no que diz respeito à tomada de decisão, por exemplo, pelo judiciário. Caberia ao judiciário dizer, diante de cada caso concreto, independentemente de o ordenamento jurídico supostamente assegurar alguma liberdade de opção, dizer para o administrador, sempre e sempre, em todo e qualquer caso, qual a única decisão possível. Isto, obviamente, significaria
ofensa inquestionável a um dos pilares do nosso Estado de Direito Democrático, que é exatamente a tripartição de funções, em que pese o sistema de freios e contrapesos que todos nós bem conhecemos. Sistema este, me perdoem, não resisto à tentação de fazer uma breve referência, que o Congresso Nacional parece que meio irritado com o Supremo quer quebrar. Não é? Porque, ao que consta, o Congresso Nacional estaria disposto, pela voz de alguns deputados e senadores, a ser ele o órgão competente, não apenas para produzir as leis, mas também para dizer, eles mesmos, da conformidade ou compatibilidade ou não da lei por eles editada com a Constituição da República. Então, decisões do Supremo, quanto à constitucionalidade das leis, só valeria uma vez aprovada a decisão ou referendada a decisão pelo Congresso Nacional. E é inacreditável, no meu modo de entender dessa máxima vênia, que exista quem suponha que isto seja matéria que comporte alguma discussão séria. Tal a obviedade, da inconstitucionalidade de uma proposta de emenda nesse sentido. Mas isto me faz lembrar, também en passant, o título de um livro que eu comprei por impulso, exatamente em razão do título. Transitando pelas estantes de uma livraria, encontrei um, capa todinha branca, escrito, se não me engano, em letras garrafais, em preto, de um autor americano. Falei, bom, eu, estudioso de direito administrativo, parar numa estante de livros e verificar um livro que possivelmente vai tratar de assuntos de direito, mas escrito por um autor norte-americano, já é algo que eu diria... Bom, é bom a gente conhecer qual é o sistema dos outros países, não é? Mas vamos ter noção de que é um sistema de um outro Estado e não do Estado brasileiro. Mas o que me chamou a atenção também foi o seguinte, vendo a orelha do livro, eu comprei por um argumento, digamos, de autoridade. Não me recordo o nome do autor, mas eu vi lá que era um professor da Universidade de Harvard. Eu falei, bom, deve ter coisa interessante aqui no meio. E comprei o livro. E realmente é uma pena que eu não tenha trazido o nome do autor. Mas o que vale aí é o título. O título do livro está assim. Tudo é óbvio. E como subtítulo, desde que se saiba a resposta. Então, é esta obviedade, não é, que eu me refiro. A mim parece óbvio, não é, a absoluta inconstitucionalidade de uma proposta de emenda tendente a atribuir ao Congresso Nacional a última palavra a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis que ele mesmo, o Congresso, tenha produzido. Em que pese algumas oportunidades em que o próprio Supremo, aqui e acolá, talvez tenha metido também um pouco o pé pelas mãos. Mas, pelo sistema constitucional, quem diz, afinal, o que o direito diz, que diz, é o Supremo Tribunal Federal. Quem não gostar, que saia aí para pegar em armas, para derrubar o sistema, ou então fazer campanha para um golpe branco. Esse é o nosso sistema, que está na Constituição de 5 de outubro de 88, gostemos ou não, e enquanto operadores do direito, é isso que nós temos que dizer. Pois bem, dá para dizer que não existe margem para exercício de competência discricionária em face do direito brasileiro? Entendida a competência discricionária como uma margem de liberdade que remanesce, afinal, ao administrador, em face do que diz a norma jurídica, pelo menos isto, não é?
do que diz a norma jurídica, de tal sorte que caiba, afinal, ao administrador decidir-se por uma das opções igualmente válidas, comportadas nessa margem de liberdade extraída fundamentalmente do ordenamento jurídico, da norma jurídica, de forma explícita ou implícita, e também das circunstâncias do caso concreto. Me parece óbvio dizer que existe margem de liberdade, alguma margem de liberdade. E aí os exemplos se multiplicam. Quem é que, afinal, vai tomar a decisão se declara ou não um bem de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial? Claro que há limites. Só pode ser para uma daquelas finalidades estampladas no Decreto 3365, se for pela lei básica de desapropriação. Mas, afinal, vou construir uma escola nesse terreno ou no outro? Tudo bem, há critérios técnicos que podem conduzir até a identificação de um determinado bem, como, por N razões, o mais apropriado à construção de um novo equipamento público. Mas é evidente que a tomada da decisão em desapropriar ou não desapropriar este ou aquele bem, nesta ou naquela oportunidade, comporta, evidentemente, pelo menos, em algumas vezes, algum subjetivismo, alguma decisão indeclinável do chefe do Executivo. Não é o Legislativo que há de fazê-lo, não é o Judiciário que há de fazê-lo, é o Executivo. E aí cabe perguntar, quando nós falamos em vinculação, nós estamos falando em legalidade no sentido de conformidade com a lei. Há uma relação de conformidade com a lei. Quando nós falamos em discricionariedade, nós falamos numa relação de compatibilidade com a lei. A lei, muitas vezes, diz ao administrador, diante dessa situação, querendo, pode. Dispensa de licitação, é dispensável a licitação. Artigo 24 da Lei 8.666 de 93. Mesmo quando é dispensável a licitação em razão do valor, em que é um critério absoluto, embora os administradores diretamente vão dispensando tudo, em rigor aí é exercício de competência discricionária. Porque se não quiser dispensar e quiser realizar a licitação, mesmo diante de um objeto de contratação de pequeno valor, pode. Claro que haverá de avaliar a relação custo-benefício, que se traduz em economicidade. Tribunais de Contas, pela Constituição, apreciam também as contas sob o prisma da economicidade, mas a reclamar uma atenção e uma parcimônia muito mais acentuada. Ora, se eu tenho vinculação, e, portanto, numa relação de conformidade com a lei, há uma íntima relação, são indissociáveis legalidade, aspectos de legalidade e vinculação. Se eu falo em discricionariedade, como margem de liberdade, e a discricionariedade é do agente, porque é exercício pelo agente de competência discricionária, quando algum agente exercita competência discricionária, tomando uma decisão, optando por uma solução, quando também uma segunda e ou uma terceira seriam igualmente válidas, porque, guardando compatibilidade com o ordenamento jurídico, o que diremos nós dos atos expedidos no exercício de competência discricionária? Margem de liberdade, portanto, com limites. É que os atos expedidos no exercício de competência discricionária são informados por aspectos de estrita legalidade, de tal sorte que, com relação a esses aspectos, não há como deixar de reconhecer
o controle da legalidade pelo judiciário, que só faz controle de legalidade, e que, de outro lado, há alguns aspectos do que se denomina mérito do ato administrativo, que diz respeito ao administrador no exercício da competência discricionária, interdito ao exame do judiciário, no sentido de que o judiciário, verificando que ali havia, em face da ordem jurídica, margem para o exercício de competência discricionária e que o administrador se manteve nos limites desta margem de liberdade, expedindo, portanto, um ato afinal, após fazer uma opção informada por algum subjetivismo ou por apreciações quanto à conveniência e oportunidade, no que diz respeito a esses aspectos, nós temos o mérito do ato administrativo insindicável pelo judiciário. Há quanto tempo autores clássicos de direito administrativo não vêm dizendo isto e não disseram isto? Razões de conveniência e oportunidade. Agora, é mais moderno falar razões de razoabilidade, juízos de razoabilidade. Há autores que dizem o conceito de mérito do ato administrativo é algo demodé, ultrapassado, não tem mais serventia. Eu gostaria de saber se não tem mais serventia à luz de que sistema jurídico, porque não poderá ser à luz do sistema jurídico brasileiro. De acordo com o perfil do Estado brasileiro, dado pela Constituição da República de 5 de outubro de 88, que é a que me interessa examinar em alguma aula de direito constitucional ou de direito administrativo no Brasil para brasileiros. Não, mas há modernas concepções, porque que vem lá da Alemanha, dos Estados Unidos, da China, do Japão, de Cuba. Ué, vamos examinar para verificar se o sistema jurídico deles se apresenta igual ao sistema jurídico brasileiro. Por quê? Na qualidade de operador do direito, e que supostamente conhece alguma coisa de direito brasileiro, o que me importa rigorosamente, em que pese o respeito devido, não é a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, é a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. O resto não existe, a não ser tratado internacional que tenha sido incorporado na forma prevista pela própria Constituição da República ao direito brasileiro. Ou não é isto? Mas é de se reconhecer que as coisas talvez não sejam também tão simples assim. E aí, então, um pouquinho mais, me perdoem a insistência no óbvio de algumas lições clássicas. Fundamentos da discricionariedade. Deliberado intento legal. Se a lei, expressamente, autoriza a administração a fazer algo de tal sorte que fique a critério dela fazer ou não fazer, em princípio, lhe assiste competência discricionária. É claro que essa competência discricionária pode ficar muito reduzida e, eventualmente, até desaparecer em função das circunstâncias do caso concreto. E da incidência também de princípios conformadores das atividades da administração pública. Daqui a pouco dou um exemplo disto. Um outro fundamento, a impossibilidade do legislador prever tudo. O legislador também não é onisciente, onipresente. Por antecipação, estabelecer normas gerais e abstratas que possam contemplar todas as situações de possível ocorrência no dia a dia da administração pública.
a inviolabilidade do sistema de tripartição de funções, já fiz referência. E aqui é um outro fundamento da discricionariedade que tem provocado as mais vivas discussões. Nós vamos também detectar margem de liberdade, campo para opção, discricionariedade, quando o texto jurídico normativo se vale de conceitos vagos e imprecisos, dotados de fluidez ou não. Celso Antônio Bandeira de Mello diz que sim. Quando o legislador se vale de conceitos fluidos, vagos, imprecisos, está, de forma indireta, remetendo ao administrador, a quem caiba aplicar a lei no caso concreto, o exercício de uma certa competência discricionária para, pelo menos nos casos de penumbra significativa, decidir se aquela situação que está na zona de penumbra significativa do conceito deve receber o mesmo tratamento da zona de certeza positiva ou da zona de certeza negativa. Me parece bastante razoável. Para determinar a exclusão de alguém do recinto só se estiver se portando inconvenientemente ou estiver indevidamente trajado. Quando é que alguém se apresenta indevidamente trajado? É outro exemplo de livro. Por exemplo, aqui. Suponhamos, e eu acho que não é uma mera suposição, que os organizadores do evento, o presidente do tribunal, obviamente, isso daqui é um edifício público, as pessoas devem comparecer ao evento com uma certa, diria Celso Nassiro, circunspecção. Então, eu suponho que eu esteja convenientemente trajado. Paletó e gravata. Mas eu vejo aqui alguns participantes, não é? De maneira, eu diria, até mais inteligente, não é? Até mesmo pelo nosso clima, não é? Em manga de camisa. Convenientemente trajado, convenientemente trajado. Bom, eu não vejo ninguém aqui em traje de banho. Eu suponho que se alguém entrasse aqui, não é? Como quem vai, digamos, surfar, não é? Talvez, pelo menos, causasse uma certa estranheza. E se alguém cobrasse do presidente, o presidente diria, olha, meu caro, desculpa, mas pelo menos uma camiseta regata você tem que colocar. Fora de qualquer margem de dúvida, de que está inconvenientemente trajado. Mas nós podemos verificar aqui que há quem esteja de camisa social com manga comprida, embora sem paletó e gravata. Há um outro rapaz de camisa de manga curta e com o primeiro botão solto. Poderia estar com o segundo. Quem está com a camisa social poderia abrir o terceiro. Mas eu suponho que se ele abrisse todos, não é? Para expor, eventualmente, um corpo sarado, é provável que o presidente do tribunal chamasse algum servidor para, com educação, convidasse o rapaz ou a abotoar a camisa ou então se ausentar do recinto. Quantos botões da camisa tem que estar aberto ou fechado para que seja considerado como conveniente ou inconvenientemente trajado? Não vamos levar essa questão para o judiciário. O judiciário é que vai decidir. Como o judiciário é que vai decidir? Claro, se o presidente colocar o nosso presidente, Joel, para fora, sob o argumento de que está inconvenientemente trajado, é provável que o judiciário diria: o presidente do tribunal está precisando submeter a tratamento médico.
Mas o fato é o seguinte, há determinadas situações que não há quem possa substituir o administrador na tomada da decisão. Alguém pode não gostar da decisão. Alguém pode dizer, eu, no lugar dele, decidiria de forma diferente. Imagine os senhores levar para o judiciário toda e qualquer marcação ou não de pênalti pelo juiz ao ensejo de uma partida de futebol. Acaba o jogo. Acaba o jogo. É inegável, me parece óbvio, ululante, a existência de competência discricionária e, portanto, a identificação daquilo que tradicionalmente se reconhece como mérito do ato administrativo imune, nesse particular, ao controle judicial. Há quem entenda que não, que quando a lei se vale de conceitos vagos ou plurissignificativos, também cabe ao judiciário, afinal, dar a última palavra, porque tudo, afinal, não passa de uma questão de interpretação. E como cabe ao juiz interpretar os textos jurídico-normativos para dar solução aos casos concretos, se conceito indeterminado para fins de reconhecimento da incidência da norma ou da subsunção do fato à norma, é questão de legalidade, é questão de interpretação e, portanto, não há que se falar em mérito do ato administrativo, não há que se falar em discricionariedade. O professor de São Paulo, grande amigo meu, Luiz Manuel, diz isto. E talvez, digamos, esta seja uma das únicas manchas na sua brilhante carreira. Porque concordo aqui que de conceitos vagos e plurissignificativos também se pode extrair discricionariedade. É claro que aqui comportaria, e fica a sugestão, especialmente para os estudantes, estudos mais aprofundados. Por exemplo, há muita confusão entre termo, palavra, conceito. Não é? As palavras ou termos são expressões verbais de conceitos. Conceitos são representações intelectuais de objetos. Então, nós teríamos aqui que falar alguma coisa a respeito disso tudo, inclusive de incidência, de juízos de subsunção. Aliás, parece que é proibido falar em juízo de subsunção, não é? Porque isto remete a algo absolutamente superado que diz premissa maior a norma jurídica, premissa menor o caso, o fato e a conclusão é a sentença. Não se pode mais sugerir isto, porque isto é falar em subsunção. E, na realidade, o que manda agora, para além do que os próprios autores que conceberam a expressão dizem, é a ponderação. Mas essa é uma outra história. Pois bem, aí então se fala, a discricionariedade pode ser detectada examinando-se a hipótese da norma, o mandamento da norma, a finalidade da norma. Geraldo Taliba costumava dizer, a norma, na sua formulação lógica reduzida, contempla hipótese, mandamento e sanção. Hipótese é uma situação de possível ocorrência. A norma, o mandamento, é o que deve ser. Pode ser obrigado, obrigatório, facultado ou permitido. São os três modais deônticos a que se referia Lourival Villanova, num livro preciosíssimo, não é? Que todos nós conhecemos, as estruturas lógicas do sistema de direito positivo. E a finalidade da norma, porque não há regra ou princípio que tenha, portanto, caráter prescritivo, jurídico normativo, que não tenha uma dada finalidade. Pois bem, discricionariedade e interpretação é um outro item que comporta muita apreciação. E nós poderíamos aqui, portanto, falar desde já
a respeito, e caminhando para o encerramento, do problema de controle, especialmente judicial, controle pelos tribunais de contas, de atos ou decisões administrativas, consoante nós tenhamos exercício de competência vinculada ou exercício de competência discricionária. Reproduzindo vetustas lições, que me parecem ainda de absoluta atualidade, nós diríamos o seguinte, repetindo o que suponho todos os autores repetem. Se nós temos um ato que se apresenta como manifestação do exercício de competência vinculada, porque preso ao administrador à norma jurídica, no que diz respeito aos elementos, requisitos ou pressupostos, todos de um ato administrativo, se fosse na formulação de Eli, elementos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se for no sistema de Celso Antônio, elementos, conteúdo e forma, pressupostos, subjetivo, objetivos, lógico, teleológico, formalístico. Os senhores estão cansados de saber disto. Com relação a qualquer um desses requisitos, elementos ou pressupostos, vinculação absoluta. O administrador está preso à lei sem qualquer margem de liberdade para realizar opções em face das situações concretas, também objetivamente qualificáveis, de tal sorte que o controle judicial a ser um controle o mais amplo possível. Sempre controle de legalidade, contrastando o ato dissecado pelo exame de seus elementos, requisitos e pressupostos com a ordem jurídico-normativa, regras e princípios incidentes na espécie. Mas se nós temos um ato expedido no exercício de competência discricionária, há algo no ato que se qualifica como sendo mérito, merecimento, valor. Aquele ato, naquelas circunstâncias, naquele momento, comportava um juízo quanto à conveniência e à oportunidade para a sua expedição ou não expedição? Se a resposta for sim, ou colocada a questão, o que cabe ao judiciário verificar? Claro que a matéria pode ser levada ao judiciário, porque é problema de legalidade o judiciário dizer se, afinal, existe ou não, se assiste ou não, naquele caso, ao administrador, competência discricionária. Porque o administrador pode dizer, aqui eu tenho competência discricionária, e não ser verdade. Pode ser que ele invoque competência discricionária, quando, na realidade, em face da ordem jurídica, com a competência é vinculada e não é discricionária. Quem é que vai dizer, afinal, se provocado, se ali haveria ou não margem para exercício de competência discricionária? É o judiciário, é o órgão de controle, é o Tribunal de Contas. Mas vamos admitir que o judiciário diga, não, aqui, em tese, é exercício de competência discricionária. Assiste ao administrador público competência discricionária. Parou por aí? Não. Ele vai verificar e vai estabelecer e vai dar a última palavra dos limites da margem de liberdade de opção que assiste ao administrador, em face da norma jurídica e das circunstâncias do caso concreto. E pode entender que a margem de liberdade é igual, é maior ou é menor daquela que o administrador diz militar em favor de sua competência. E uma vez delimitada a margem de liberdade, cabe ao judiciário dizer se o administrador realizou uma das opções comportadas por esta margem de liberdade. Se manteve, se adotou uma decisão, escolhendo uma dentre aquelas possibilidades, comportadas na margem de liberdade, ainda que o judiciário considerasse que outra deveria ter sido a decisão, não pode substituir o juízo dele pelo do administrador,
porque aí nós estaremos rigorosamente dentro do mérito do ato administrativo. Se assim não for, conversamos há pouco, que se leve a chave da prefeitura e entrega para o judiciário, entrega lá no gabinete uma reunião conjunta, para o juiz, para o promotor e para o conselheiro do Tribunal de Contas. E diz, olha, vocês sabem o que tem que ser feito. Ou então vamos fazer o seguinte, o prefeito entra, ele recebe um calhamaço dessa idade, que já são as minutas de todos os termos de ajustamento de conduta que ele tem que assinar com relação a todo e qualquer setor da administração pública. Tem que assinar lá, olha, para admitir pessoal tem que realizar concurso público, assina aí, senão vou entrar com ação civil pública e promover responsabilidade por improbidade administrativa. Olha, como regra geral, tem que realizar licitação. E mais, tem que, inclusive, considerar o seguinte, na interpretação da Lei 8666 de 93, nas hipóteses de licitação dispensada 17, dispensar 24 ou inexigível, só pode considerar que cabe a contratação direta depois de submeter a matéria à minha apreciação. Não, não faz isto. Diz, olha, não, eu não sou órgão de consultoria, faça. Depois eu tenho um prazo de 5 anos para processá-lo por improbidade administrativa. Não me pergunte antes se eu posso fazer ou não. Desculpa, o Tribunal de Contas também faz isto. Claro, o tribunal tem que se resguardar minimamente, responde consulta em tese, não em face do caso concreto. Mas cá entre nós é uma posição muito cômoda. Eu participei, como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E, às vezes, entrava em votação, aprovar ou não a expedição de uma licença prévia, de uma licença de instalação ou de uma licença de operação. O Ministério Público tinha representação, tinha assento no Conselho. Aí passava a votação. Quando chegava no Ministério Público, ele falava, eu me abstenho. Por quê? Porque eu me reservo o direito de que, se amanhã eu entender que a decisão aqui viola a lei, processar todo mundo por improbidade administrativa. Assim não dá. Assim não dá. Quem sabe a coisa muda de figura o dia que atribuírem também à Ordem dos Advogados do Brasil legitimação ativa para a propositura de ações por improbidade administrativa. Não é? Talvez aí nós tenhamos a aplicação do ditado que diz chumbo trocado não dói. Parece que as mulheres especialmente sabem disso. Mas a questão é a seguinte. Atos expedidos no exercício de competência discricionária, como dão ensejo à existência de mérito do ato administrativo, podem ser levados à apreciação do judiciário? Claro que podem. O que cabe ao judiciário dizer? Se havia ou não competência discricionária e se o administrador realizou uma opção dentre aquelas alternativas que se comportavam dentro da margem de liberdade. Se as respostas ambas forem afirmativas, acabou o trabalho do judiciário. Não cabe a ele decidir por uma ou outra, dizendo que, no entender dele, aquela escolhida pelo administrador não é a melhor. Porque se o juízo, quanto àquilo que é mais conveniente ou oportuno à administração, não for do administrador, leve a chave da prefeitura, do governo do Estado. Não falo do presidente da República, é para ir. Para presidente da República ninguém diz isto. Diz isto para prefeito de cidade pequena de interior. Não é? Entrega a chave aqui. Presidente da República é outro departamento. Presidente da República, governadores de certos estados da federação, como, por exemplo, o estado de São Paulo, que eu não conheço. Não é? Mas, enfim, terreno minado, vamos passar um pouco mais adiante e encerrar logo essa exposição que já vai abusando demasiadamente da paciência de todos os senhores. Fica só a sugestão. É claro que cabe ao judiciário apreciar uma eventual violação
da ordem jurídica, sob o prisma da moralidade administrativa, de atos ou decisões administrativas expedidas ao ensejo de competência discricionária. Em rigor, foi aí que tudo começou. Criou-se a noção de moralidade administrativa para justificar, à época, século retrasado, o controle pelo Conselho de Estado dos atos expedidos no exercício de competência discricionária eivados de desvio de poder ou de desvio de finalidade. Como hoje legalidade é no sentido amplo, e eu chequei isto outro dia, conversando com um professor francês de visita ao Brasil, que confirmou o que já dizia há muito tempo Marcelo Caetano, na Europa não se usa mais a expressão moralidade administrativa. Na França, em Portugal, por quê? Porque já cumpriu o seu papel. À época, em falar em controle de legalidade, era contrastar o ato com a letra da lei. Falar em abuso de poder, desvio de finalidade, espírito da lei, era desbordar dos limites da legalidade. É por isso que cunharam o conceito moralidade administrativa. Bom, nós importamos o conceito com um século de atraso. E está aí. Não, padrões morais que prevalecem na sociedade em dado momento histórico. Deus me livre se for avaliar o comportamento da administração pelos padrões morais que supostamente prevalecem na nossa sociedade nesse momento. Aí que está tudo perdido. Você reconhece que podem fazer cada descalabro e fala, qual é o problema? Qual é o problema? O juiz vai num congresso, fica num hotel 5 estrelas, num resort, pago por uma empresa que está carreando dinheiro para a Associação de Magistrados, empresa essa que responde, é parte de um processo que lá na frente vai ser decidido por ele. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Financiamento privado de campanha política. Eu considero um escândalo, estou com o ex-presidente da OAB. Ué, a troco do quê? Que empresa vai financiar campanha política? Se não for amanhã, para ter a porta maior aberta para ele, com tapete vermelho, para ter um acesso mais fácil a quem tem competência decisória. E o engraçado é que financiam situação de oposição, porque quem quer que ganhe, ele vai estar bem na fita. Não é isso? Ué, a legislação eleitoral permite. Por que não se proclama a inconstitucionalidade da lei eleitoral, nesse particular, por violar o princípio da moralidade administrativa, que, esculpido na Constituição, condiciona também o exercício da função legislativa? É para levar ferro e fogo? Então vamos. Deus me livre dizer que também deve verificar se o administrador está atuando de acordo com padrões morais que prevalecem na sociedade num dado momento histórico. Porque há determinados padrões imorais, absolutamente imorais, que prevalecem majoritariamente na nossa sociedade neste momento histórico. Vou resistir à tentação para não dizer algo a respeito de alguns deles. Muito bem. Por fim, a minha recomendação para que os senhores deem especial atenção à distinção entre interpretação e discricionariedade. A discricionariedade é um atributo da competência do agente. Interpretação, mais uma vez, vamos ler de novo Carlos Maximiliano. A interpretação é uma atividade intelectual que tem por finalidade o quê? Desvendar o sentido e o alcance dos textos jurídico-normativos prescritivos. Ao cabo da interpretação, é que nós vamos verificar se resulta ou não alguma margem de liberdade ao administrador, para, de acordo com o seu prudente critério, verificar qual é a opção que melhor atende às necessidades públicas, em termos de conveniência e de oportunidade. Margem de liberdade esta, que pode ser fantasticamente reduzida em face das circunstâncias do caso concreto. E termino com um exemplo que havia cenado lá atrás. Exercício de competência disciplinar.
Aplicação de pena de suspensão. Geralmente, os estatutos dizem a pena de suspensão, que varia de 1 a 90 dias, será aplicada aos servidores nos casos de falta grave, reincidência ou falta grave. Aí um dado servidor, num dado momento, revela um dado comportamento que é qualificado como falta grave, deixou de cumprir os deveres, causou prejuízo ao serviço público, ele é submetido a processo administrativo disciplinar, assegurado direito contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E recebe a suspensão de 5 dias. Mínimo de 1, máximo de 30, 5. Bem. No outro dia, um outro servidor, com os mesmos antecedentes, nas mesmas circunstâncias, pratica infração da mesma natureza, com a mesma repercussão para o serviço público, submetido a processo administrativo disciplinar, assegurado direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, inclusive assegurado direito à defesa técnica, que absurdamente o Supremo Tribunal Federal diz que a falta de defesa técnica não ofende a Constituição, não dá para entender. Mas teve a defesa técnica, é considerado responsável pela prática da infração e se lhe aplica a pena de suspensão por 5 dias. Num outro dia, nas mesmas circunstâncias, 5 dias. Num outro dia, mesmas circunstâncias, 5 dias. Num outro dia, mesmas circunstâncias, mesmos antecedentes, infração da mesma natureza, 30 dias de suspensão. E depois, a administração volta. 5 dias, 5 dias, 5 dias. Se nós formos considerar isoladamente aquele ato sancionatório, 30 dias de suspensão, nós vamos verificar. Ato expedido no exercício de competência disciplinar. Assegurado, em processo administrativo, o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Inequivocamente, a prova da materialidade do fato e da autoria. Feito adequadamente o juízo de subsunção. O administrador tem liberdade da dosimetria da sanção, de 1 a 90 dias. Aplicou 30, está de bom tamanho, ou não está. Considerado isoladamente, sim, mas em comparação com as sanções precedentes e subsequentes, surge uma dúvida. Por que para todo mundo 5 dias e só para este 30? Se a administração tiver uma resposta razoável, adequada, racional, lógica, não obstante, na dosimetria, haja uma margem para exercício de competência discricionária, cabe ao judiciário anular a pena aplicada, porque valeu-se a administração a pretexto de exercício de competência discricionária de 2 pesos e de 2 medidas, violando, portanto, o princípio da isonomia, que, no caso concreto, praticamente reduz a quase nada a competência discricionária que inicialmente assistia àquela autoridade administrativa. Venham, senhores, que essa é uma matéria riquíssima. Mas não vou torturá-los, prendendo-os aqui por mais alguns minutos, enquanto o sol ainda brilha lá fora, em mais um desses dias espetaculares próprios desta terra maravilhosa. Muito obrigado pela atenção. Realizaremos agora o encerramento do 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo e, para as considerações finais desse congresso, com a palavra o Dr. Joel Menezes Niebur, presidente do IDASC. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Gostaria de agradecer muito a parceria que foi realizada com o Tribunal de Contas, centrado na pessoa do nosso presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Salomão Riba Júnior,
que, com certeza, é um incentivador do estudo do direito administrativo e das ciências humanas em Santa Catarina, em seu todo. Realmente é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda e crescente. Quanto mais eu conheço, mais o admiro pela pessoa que é, sobretudo. E essa parceria com o Tribunal de Contas nos possibilitou, neste ano, primeiro, utilizar dessa estrutura maravilhosa do Tribunal de Contas, né, que é muito bom fazer um congresso num auditório como esse, contar com todo esse espaço. E, em segundo lugar, eu acho que muito importante, pela primeira vez, esse é o 5º encontro, nós, pela primeira vez, fizemos com inscrições gratuitas, né? Isso talvez passe ou não seja muito valorizado por alguns, mas eu valorizo demais isso, porque quando nós cobramos inscrições, quer queira, quer não, algumas pessoas são afastadas, né? Estudantes, às vezes pessoas que não têm muitos recursos e precisam de outras prioridades, especialmente estudantes. E com as inscrições gratuitas nós abrimos as nossas portas e isso fomenta o estudo e fomenta o desenvolvimento de novos talentos, desperta o interesse de muita gente para o direito administrativo. Eu queria fazer um agradecimento especial à Josiane, né, que é a coordenadora do Instituto de Contas, que fez um trabalho fantástico na organização do evento. Acho que tudo funcionou perfeitamente. E a Josiane também é uma querida amiga, nós fizemos mestrado juntos, infelizmente há muito tempo, né, Josiane? Iniciamos o mestrado há 20 anos. Não, 20 não. 15 anos. Mas vamos exagerar, só 15. E a Josiane, enfim, representa a excelência técnica do quadro do Tribunal de Contas, né? Na parte de organização de eventos, e, enfim, na parte de licitações, na parte de engenharia. Realmente é um tribunal que tem uma qualificação pessoal, técnica, acho que acima da média nacional, é um tribunal realmente de muita qualidade, e isso é reconhecido no país inteiro, e reconhecida por todos nós aqui, administrativistas catarinenses. Nesse congresso, nós tivemos a oportunidade de discutir alguns temas muito relevantes. Eu adorei aquele debate de ontem sobre improbidade administrativa. Acho que todos que militam na área gostaram daquilo, né? Ver aquele conflito de ideias e posições antagônicas, percepções diferentes sobre o assunto, e a forma direta e franca com que as pessoas exporam as suas ideias, as suas percepções. Discutimos sobre licitação, sobre RDC, sobre organização social, regulação de serviços públicos. Ricardo esteve aqui conosco hoje pela manhã. Discutimos sobre bens públicos, processo administrativo. Eu acredito que desse congresso, inclusive, nós possamos colher alguns frutos objetivos e concretos, tanto que o secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, que participou do painel de licitação pública, um grande, experiente advogado, conhecedor, especialista de licitações públicas, que hoje ocupa a posição de secretário da Casa Civil, ele convidou o IDASC, o Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, a contribuir com uma legislação estadual sobre licitação pública e também sobre processo administrativo, em razão da palestra que foi proferida pelo Dr. Salomão também no dia de ontem. E, enfim, eu acho que é um evento que é cercado de méritos e que traz resultados concretos, e eu espero que esses resultados sejam bem proveitosos para toda a administração pública catarinense. Esse conflito, óbvio. Para corrigir uma falha imperdoável, eu gostaria de registrar de público também o meu profundo respeito e admiração pelo professor Rodrigo Valgas, na pessoa de quem eu cumprimento todos os professores aqui presentes, agradecendo uma vez mais a Sua Excelência, a Vossa Excelência, Presidente do Tribunal.
Meu professor de catequese aqui não é mole. Eu acho que o debate que nós tivemos e o conflito de ideias é muito enriquecedor e faz com que as pessoas amadureçam as suas percepções, e isso, com certeza, contribui para o desenvolvimento do direito administrativo, da administração pública catarinense e nacional, e para a melhora da prestação de serviços públicos, que afeta a vida, o cotidiano, o dia a dia de todos os cidadãos catarinenses, e especialmente daqueles menos favorecidos. Então, acho que o nosso Congresso cumpriu um belíssimo papel, cumpriu o seu objetivo. Eu encerro esse Congresso muito feliz e satisfeito, esperando que essa parceria com o Tribunal de Contas se renove e que nós possamos fazer outras coisas em conjunto. Muito obrigado, conselheiro Salomão, e, de novo, muito obrigado pela atenção e participação de todos. Para encerrar o Congresso, com a palavra o conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Caríssimas congressistas, caríssimos congressistas, meu caro Joel de Menezes Niebur, presidente do IDASC, eminente professor Márcio Camarosano, demais palestrantes e doutores que ainda permanecem aqui até o final deste evento. Eu serei breve no encerramento, mas não resisto a dizer-lhes que tenho um sentimento paradoxal. Eu estou muito feliz que o Congresso chegou ao seu final e que transcorreu muito bem. Felizmente, isso me deixa feliz, mas fico triste porque está terminando. Eu creio que o Dr. Joel Menezes Niebur foi muito feliz ao dizer que nós tratamos aqui de alguns assuntos da maior relevância para o direito administrativo e, em particular, para o exercício do controle público, e daí a presença tão significativa sempre de técnicos, auditores de controle externo do tribunal nos debates havidos. De fato, houve muita franqueza, muita sinceridade, muita abertura, e isto nos leva a considerar que foi um evento merecedor do nosso reconhecimento e da nossa homenagem. Todo discurso, disse eu esses dias aqui nesse mesmo auditório, no fundo é um furto, né? A gente furta as palavras de outro discurso, furta o pensamento de um terceiro, furta as palavras do dicionário. É sempre um furto que se realiza. E eu vou furtar aqui 2 ou 3 expressões ou pensamentos do eminente conferencista, Dr. Márcio Camarosano, para encerrar esse nosso evento. Primeiro, eu não resisto também à tentação de lhe dizer que a questão do traje impróprio, aqui no sul de Santa Catarina, ainda que o poder discricionário tenha sido exercido pelo presidente de um clube social, ela acabou em demanda judicial. E um juiz da época, que hoje é desembargador, eu li o despacho final dele no processo, em que ele dizia o seguinte, depois de fazer o relatório, ele dizia o seguinte: eu estou com centenas e centenas de ações envolvendo o patrimônio das pessoas, envolvendo a vida das pessoas, envolvendo a liberdade das pessoas, e agora, 10 anos depois da ocorrência de um fato, eu sou obrigado a decidir se vestido curto é traje de gala ou não. Porque essa foi a razão determinante do impedimento de uma senhorita, de ingressar no clube social. Não, isso não é traje de gala. E a família, inconformada, foi discutir no judiciário. E o despacho dele terminava com as palavras que o senhor usou ainda há pouco. Assim não dá. Assim não dá. A outra o senhor falou também na questão de se formos demandar judicialmente cada equívoco de um juiz de futebol, não é, acaba o futebol, não é só o jogo que acaba. Mas, de qualquer maneira, eu vou buscar no futebol uma expressão
que todos conhecem, já ouviram e sabem o seu significado, que é a denominação de gol de placa. Todo mundo sabe que isto é sinônimo, nos dias atuais, de uma coisa bem feita, feita com esmero, com capricho, com êxito. E a história do gol de placa, ela até merece ser recontada, até numa homenagem ao autor da placa, o eminente jornalista Joelmir Betting, recentemente falecido. Ele foi um jornalista excepcional, capaz de traduzir para a linguagem compreensível pelo cidadão comum, não só o economês, mas também a nossa linguagem jurídica, que, não raro, é muito hermética para as pessoas. E o Betting teve essa grande qualidade ao longo da sua vida profissional. Mas o que aconteceu foi o seguinte: num belo jogo entre Santos e Fluminense, o eminente jogador, o brilhante jogador Pelé, fez um gol espetacular. Ainda bem que foi no Fluminense, não foi no Flamengo. Mas, enfim, driblou lá 7 ou 8 jogadores, e aí alguém disse, né, na narração do futebol, esse gol merecia uma placa, tal a beleza, a pintura que foi. E o Joelmir Betting, pagando do próprio bolso, mandou fazer uma placa em bronze, com o desenho da progressão da jogada. E 2 ou 3 semanas depois, essa placa foi afixada no Maracanã. E, se não desapareceu agora na reforma, deve estar lá até hoje. Essa placa lá ficou. E daí, quando perguntaram ao Joelmir se ele tinha inventado o gol de placa, ele disse: não, o gol não eu inventei, a placa. E nós vamos colocar uma placa. Há uma longa tradição que eu inventei ontem do nosso Tribunal de Contas, no sentido de, sempre que houver um evento significativo, nós colocarmos uma placa registrando o evento numa parede que estava absolutamente sem utilidade, a não ser a de fazer a divisória, ali na entrada. Então, nós vamos colocar uma placa dizendo que o tribunal sediou este 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Professor Camarosano, uma vez mais, ouvindo-o, aprendi e muito. A sua presença aqui, a sua palavra sempre tão clara, tão elucidativa, tão rica de conhecimentos e de informação, é sempre um privilégio para quem pode ouvi-lo. E que bom que nós pudemos, uma vez mais, não é a primeira vez que temos esse privilégio, uma vez mais ouvi-lo neste Congresso de Direito Administrativo. Então, com aquele misto de tristeza e alegria, eu os convido para descerrar a placa alusiva a esse evento, que eu acho que foi de placa, e creio que vamos ter o coffee break, né? Ou resolveram economizar no último? Não? Vai ter. Então, estão todos convidados. Não será um coffee break, será um final break. Está encerrado o 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Presidente, meus parabéns. E mais uma vez.